Quem vai ser o técnico do Corinthians para a temporada 2023? É a pergunta de $1 milhão, ou até mais, né? Dependendo do tamanho do técnico, dependendo de quanto vale o técnico para a próxima temporada. Vitor Pereira não deve mesmo ficar no Corinthians. Informação do Neto deve ser confirmada ainda hoje na entrevista coletiva depois do jogo. Eu conto detalhes para vocês. Quem vai ser o técnico? Já tem alguns nomes sendo especulados. O que tem de verdade, o que tem de mentira, o que tem de boato, o que tem de especulação, o que é fato, o que é sonho do Corinthians, o que tem de vontade. Vamos falar tudo no Cereto News. Agora chegando o noticiário mais completo do Brasil. Cereto News, roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Ainda não? Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas, eu disse todas as notificações, vídeos novos, também as lives. Hoje, depois do jogo, tem o Acabou a Brincadeira. Será que o Vitor Pereira vai dizer que fica? Será que o Vitor Pereira vai dizer que não fica? A informação do Neto é que ele não fica. A torcida já foi para as redes sociais, já disse que já levantou lá a hashtag FicaVP. Gostaria que o Vitor Pereira permanecesse, mas já virou uma novela essa história. Fica ou não fica? A direção do Corinthians já conversou com o VP, está aguardando uma resposta, e essa resposta pode acontecer ainda no jogo de hoje, depois da entrevista coletiva, embora o VP tenha dito que ele só iria responder, na verdade, quem iria responder pelo Corinthians seria o Duílio Monteiro Alves, mas o Vitor Pereira, ele deve conversar a respeito, porque deve falar a respeito hoje na entrevista coletiva. Por quê? Porque a pressão é muito grande, né? Depois da informação do Neto, tá todo mundo querendo saber se o Vitor Pereira vai ficar ou se não vai ficar. E ainda, ontem à noite, o Vitor Pereira, ele chegou a falar, segundo a ESPN Brasil, ele chegou a dar uma resposta que na verdade não é uma resposta, né? Porque quando perguntado se ele vai ficar ou não, ele disse o seguinte, ele disse que não pode, que neste momento ele não pode confirmar nem desmentir a informação. O que quer dizer esse texto, né? Essa mensagem de texto, essa resposta que ele deu para a ESPN Brasil. Neste momento, eu não posso confirmar nem desmentir a informação. O misterioso técnico Vitor Pereira. Bom, tem alguns nomes, quem sabe hoje, depois do jogo, ele fale a respeito. Mas já tem alguns nomes sendo falados, porque o Corinthians não pode dar bobeira, o Corinthians não pode se dar o luxo de esperar pelo Vitor Pereira para contratar um outro técnico. O nome mais desejado do Corinthians é e eu falo daqui a pouquinho, porque antes eu tenho um recado para você, que é do Aposta Ganha, apostaganha.bet. Você já conhece? Olha só, o QR Code do Aposta Ganha, mais o canal do Cereto. Faça o cadastro e aproveite. Qual é a diferença do Aposta Ganha para os outros sites de aposta? No Aposta Ganha, você tem uma diferença, um detalhe que é muito legal, que são as Ultra Odds. A Ultra Odd é a melhor cotação do mercado para o time favorito na partida. Por exemplo, hoje o time favorito é o Corinthians. Então, a Aposta Ganha, ela mostra qual é a cotação do mercado do time favorito. Agora, presta atenção, porque todos os eventos com Ultra Odd são sinalizados no feed do Instagram do Aposta Ganha. Então, para ficar por dentro, você tem que seguir lá o perfil @apostaganha.bet, @apostaganha.bet. Faz o cadastro aí no meu link, bota o link novamente aí, Tom. Faz o cadastro aí no QR Code, eu vou deixar o link para você também nos comentários fixados. Faz o cadastro e aproveita que você vai ganhar R$5 de bônus, tá? Não perca esta oportunidade. Olha, o técnico preferido do Corinthians, caso
o Vitor Pereira não fique, em quem você aposta? Em quem você aposta? É o Tite, mas o Tite é técnico da seleção brasileira. E o Tite já disse claramente, né, que ele não vai comandar nenhum time na próxima temporada. Ele já falou a respeito. Ele já falou disso, que não vai comandar nenhum time na próxima temporada, principalmente um time brasileiro. Se ele recebesse proposta do futebol da Europa, ele poderia até repensar essa história, mas um time brasileiro ele não vai comandar, porque ele falou que quem manda na casa dele é a Dona Rose. E ele vai tirar um ano sabático, tá muitos anos aí, tá pelo menos há 4 anos longe da Dona Rose, então ele não vai ficar. Outros nomes estão sendo especulados, como por exemplo o do Marcelo Bielsa, técnico argentino, foi técnico da seleção argentina. O Marcelo Bielsa, que estava no Leeds United, não, esse não, o Marcelo Bielsa, isso, esse é o Marcelo Bielsa, que estava no Leeds United da Inglaterra, foi o último time dele, e acabou, o Santos teve um interesse na contratação do Bielsa, o Santos fez uma proposta para o Bielsa, mas segundo o presidente do Santos, a proposta era impraticável, a proposta financeira do Bielsa, a contraproposta financeira do Bielsa, era impraticável. Então, o Corinthians acho que também não vai conseguir. Porque, segundo o presidente do Santos, o Bielsa queria ganhar 5 milhões de euros por ano. E queria ter um time de contratações caríssimas. E contratações girando em torno de 150 milhões por ano de reforços. Pô, mas aí até eu sou técnico de futebol. Ganhando essa bola toda, ganhando essa grana toda e montando uma seleção, um super time, aí até eu sou técnico de futebol. Então, por essa grana toda, o Bielsa está praticamente descartado. Marcelo Galhardo também seria uma contratação bombástica. O treinador do River Plate não fica no River Plate. Na próxima temporada, ele vai terminar o contrato dele apenas no final do ano, então ele não fica no River Plate. Só que a questão, e seria uma contratação bombástica, hein, convenhamos, seria uma contratação espetacular, mas é o seguinte, o Marcelo Galhardo também custa muito dinheiro, e ele tem a esperança, a expectativa de receber propostas do futebol da Europa, né? Embora o dinheiro brasileiro hoje é um dinheiro mais forte, né? A nossa moeda está muito mais forte do que a moeda argentina, mesmo assim, o Marcelo, o Galhardo, estaria o valor do salário, o salário do Marcelo Galhardo seria de 2 milhões de reais por mês. Ele recebe 2 milhões de reais por mês lá no River Plate. Para você ter uma ideia, o técnico mais caro do Brasil hoje é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O Abel Ferreira recebe 3 milhões de reais por mês. E o salário do Marcelo Galhardo seria mais ou menos parecido para ele comandar o Corinthians ou para comandar um time do futebol brasileiro. Ou seja, impraticável, né? A informação, por exemplo, quando o Flamengo ficou sem técnico, o Flamengo também deu uma procurada lá no Marcelo Galhardo para saber como é que ficaria e tal, e o Marcos Braz, o diretor do Flamengo, ficou assustado com o valor do salário. E é isso que é complicado hoje, porque você tem que, sabe, o Corinthians não pode estourar o orçamento dele para contratar um treinador. Se bem que, no caso do Galhardo, seria um técnico de peso. No caso do Bielsa, seria um técnico bem interessante. Mas, por enquanto, são nomes, gente, vou dizer, esses dois nomes não passam de especulação. O que é informação? Informação é que o Corinthians gostaria de ter o Tite, mas aí teria que passar por um convencimento, a direção do Corinthians teria que tentar convencer o Tite a abrir mão do ano de folga dele, do ano sabático dele, para voltar ao Corinthians. O Tite, todo mundo sabe da história que ele tem com o Corinthians, seria espetacular uma volta dele para o Parque São Jorge, mas acho que é muito difícil nesse momento. Com isso, surge nos bastidores do Parque São Jorge, né? Quase todo mundo está falando, né? Se você perguntar para os conselheiros, se você perguntar para as pessoas, surge nos bastidores do Parque São Jorge o nome do Vojvoda. O nome do Vojvoda,
que é técnico do Fortaleza, e o contrato dele com o Fortaleza termina no final do ano. Seria um nome que é um nome que agrada a direção do Corinthians, no mesmo perfil do Vitor Pereira, embora seja argentino, né? Mas as pessoas falam muito bem do Vojvoda, né? Falam que principalmente no vestiário ele tem um perfil aí de trazer os jogadores para perto dele, de ser um técnico de uma gestão muito tranquila. É um técnico que não tem uma personalidade tão forte assim, então é fácil de trabalhar com ele. O nome do Juan Pablo Vojvoda, então nesse momento é um nome muito forte pelos lados do Corinthians. Sobre o Vitor Pereira, hoje, depois do jogo, tem entrevista coletiva aqui no Acabou a Brincadeira. Terminou o jogo, acabou a brincadeira. O jogo é às 9h45 da noite, terminou o jogo, acabou a brincadeira. O Vitor Pereira vai ser perguntado sobre isso. O Corinthians continua aguardando a resposta. E o Corinthians não faz ideia se o Vitor Pereira vai ficar, se não vai ficar. O Corinthians já ficou mais otimista, já esteve mais otimista na situação, né? O Corinthians já achou um dia que o Vitor Pereira renovaria o contrato. Tem a questão da família do Vitor Pereira, tem a questão da comissão técnica do Vitor Pereira, tudo o que eu expliquei no último vídeo, a informação que o Neto trouxe, teria também propostas do futebol da Europa, enfim. Pelo visto, o Vitor Pereira não vai ficar. Pelo visto, né? Tudo indica que ele não vai ficar. Mas vamos esperar. Quem sabe depois do jogo não tem uma surpresa. Quem sabe não termina a novela, né? Quem sabe o carinho da torcida não convença o Vitor Pereira. A hashtag FicaVP, quem sabe isso não convence o Vitor Pereira a permanecer no Corinthians. O que é que você acha, gente? Deixa eu ver aqui o comentário de quem nos escreve, participa conosco, faça o seu comentário. A sua opinião é muito importante pra gente. Por exemplo, quem está participando com a gente agora é o Carlos Alberto da Silva. Boa noite, Sereto, tudo bem com você? Que você continue sendo essa pessoa sensacional, parabéns pelo trabalho. Esta novela portuguesa já deu. Se ele não quer ficar, vá com Deus, que Deus abençoe sempre ele. Mas o Corinthians tem que fazer o planejamento logo e ir atrás de um técnico urgente. Sereto, parabéns pelo trabalho. Anderson Dallas, se o VP ficar, o meu medo é que ele pode deixar o timão a qualquer momento se a questão familiar complicar. E pode acontecer igualmente o William, que foi embora na hora que nós mais precisávamos, na Libertadores. O próximo comentário, Francisco Batista de Souza, se ficar, muito bom, se não ficar, ótimo. Vai com Deus e vamos pra frente, foguete não dá ré. É isso aí, se não ficar é bola pra frente. Ninguém pode ser maior do que o Corinthians. O Everton Rodrigues, seria uma boa esse técnico que está de saída do Fortaleza ir para o Corinthians. Acho que daria liga o trabalho dele. E bom, no meu ponto de vista. É bom no meu ponto de vista. E para jogar na ponta esquerda, o Keno está de saída. Também seria uma boa. O Keno do Atlético Mineiro, seria uma boa mesmo, hein? Seria uma excelente contratação. José Carlos da Silva, boa noite, Sereto. Acredito que está havendo um desrespeito por parte do VP com o Corinthians. Ele ia dar a resposta dia 19 de outubro e até agora nada. Vamos desenrolar, VP. Vamos lá, VP. Até agora nada. O próximo comentário, ou não tem mais comentários? É o Nelson Brasiliano. Acho que ele só está esperando a classificação para a Libertadores para anunciar a saída para não atrapalhar o trabalho. Pode ser. Pode ser também, né? E o Carlos Mário Camacho, acho que o Corinthians deveria dispensá-lo já. Deveria ir atrás do Vojvoda. Para mim não é unanimidade. Rapaziada, agora a coisa tá ficando mais delicada. Eu acho que o Vitor Pereira mesmo tem que falar e o Corinthians tem que pressionar o Vitor Pereira a dar essa resposta. O Duílio tem que hoje sentar na entrevista coletiva, se posicionar também na entrevista coletiva e falar a respeito, porque ninguém pode, o Corinthians não pode ser refém de técnico nenhum, tá? De técnico nenhum o Corinthians pode ser refém. O Corinthians é maior que qualquer técnico do mundo, seja do Guardiola, seja, sabe, do Klopp, seja de qualquer treinador do mundo, muito menos do Vitor Pereira, né? O Corinthians é muito maior do que o Vitor Pereira. Se ele ficar, muito bem, mas se ele não ficar, que o Corinthians corra atrás o quanto antes de outro técnico, eu acho também. Olha só, rapaziada, então a dica do Aposta Ganha, @apostaganha.bet, @apostaganha.bet.
Faça aí o cadastro, é só você entrar aí no QR Code, entra no QR Code e você faz o cadastro, porque é muito bacana e tem os Ultra Olds, que é a melhor cotação do mercado para o time favorito. Essa é a diferença do Aposta Ganha, tá bom? É isso aí, rapaziada. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Depois do jogo, hein? Depois do jogo acabou a brincadeira. Terminou o jogo hoje é 9h45 da noite. Terminou o jogo, você vem pra cá com acabou a brincadeira. E deixa o teu comentário aí, tá? Sobre essa história do Vitor Pereira. Deixa o teu comentário, faça o teu comentário aqui, ó. Tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.